Eu resolvi fazer um vídeo para contar como é que tá a situação aqui na Itália. Tô asilada aqui tem quase 4 meses. E há 20 dias comecei a ser ameaçada pelo Alexandre, que tá querendo me obrigar a aceitar 200 mil reais pra ficar quieta. Do contrário, ele tá ameaçando me internar e me prender aqui na Itália. Apareceu um cara que se diz do Ministério da Justiça aqui na Itália, amigo do Alexandre. Tá querendo me obrigar a aceitar um carro. Do contrário, tá ameaçando me prender aqui. Já chegou num ponto que tá inviável ficar aqui nesse país. E dá a impressão, não é difícil que ele tenha incumbido esse cara aí de fazer eu aceitar alguma coisa pra ficar quieta. E o cara deve ter embolsado a grana e quer fazer eu aceitar um carro. E eu sou ameaçada aqui o tempo todo. Eu tô numa casa aqui do governo. Tem outras mulheres asiladas aqui. Fica a 20 minutos da cidade de Vicenza. Eu entrei aqui e algumas pessoas vieram conversar comigo do governo. Já deixaram claro, queriam saber se minha intenção era ficar aqui na Itália. Que em relação ao meu pedido de asilo político, deu a entender que eles só me cederiam o pedido de asilo caso eu pretendesse ficar na Itália, para que eles pudessem me usar aqui em benefício deles. Aparentemente eles também estão recebendo dinheiro do Alexandre para me controlar. Não estão com vontade de querer me deixar sair daqui. Eles não estão querendo me ceder uns documentos que eu precisaria para trabalhar, que eu queria ir para ficar numa cidade maior, né? Queria ir para Veneza e para outro lugar trabalhar. Eles demonstram extrema má vontade em relação a isso. Dizem que se eu sair daqui, desse lugar onde eu estou sob domínio deles, que seria difícil renovar meus documentos, esse tipo de situação. Dá a impressão que eles estão ganhando dinheiro para me manter sob controle. Eu não vou ficar aqui muito tempo. Eu saio na rua aqui, o pessoal da milícia me ameaça o tempo todo. Eles mesmos dizem que o Alexandre está mandando droga e órgãos aqui, então ele tem parte no poder daqui. Então essas pessoas me tratam sob as ordens dele, sob ameaça de prisão ou esse tipo de coisa. Desde que eu estava em Veneza, isso já tem 3 meses, o Alexandre e esse pessoal dessa família Croce vivem mandando gente atrás de mim. Eles ficam atrás para mandar, coagindo e oferecendo dinheiro para pessoas não me ajudar. Eu cheguei a mandar currículos, inclusive para Portugal, e eles ameaçam as pessoas ou coagem para eles não me darem emprego, para eles não me ajudarem. Eu passei vários anos estudando, tô tendo que viver desse jeito. Eu não sou obrigado a viver desse jeito, vivendo como uma indigente por causa desse monstro, desse criminoso. O Alexandre tem grande poder aqui, ele manda droga, ele não é um juiz, ele é um bandido, um criminoso que tá mandando droga pra cá, órgãos, tá fazendo com que entre o crime organizado no Brasil e na Europa, mandando órgãos humanos para as pessoas aqui. E em troca disso eles deixam o crime organizado operar aqui sem ser incomodados. Como eu já falei que estava acontecendo em Veneza, que o crime organizado está nadando lá na Lagoa de Veneza e colocando drogas escondidas em barcos lá. E eles colocam drogas escondidas nesses barcos e retiram em outros territórios, outros pontos de parada dessas embarcações. E estão operando livremente com a ajuda do Alexandre, que está mandando órgãos humanos para as pessoas aqui e deixa o crime organizado operar. E todo lugar que eu vou, eles ficam mandando gente atrás para não deixar me ajudar, para não me dar emprego, para me controlar. E eu tô vendo, estudei vários anos, era para eu estar vivendo bem, era para eu estar trabalhando num cargo público legal. Fiquei vários anos estudando, gastando com curso, esculpindo pedras. E tô tendo que viver desse jeito, que nem uma indigente. A Itália é um país extremamente criminoso, atrasado.
Pessoal, todo lugar que eu vou a gente indo atrás, querendo ganhar dinheiro com essas pessoas de quem eu tô fugindo. Essa merda dessa família Cruz fica mandando gente atrás de mim o tempo todo. Como eu disse, eles ficam coagindo, comprando, ameaçando as pessoas que se aproximam de mim, que querem me ajudar de alguma forma. Eles estão coagindo pra eu não ter tratamento médico, inclusive. Assim como eles faziam no Brasil, eu já citei que eles coagiam um médico no Brasil pra eu não ter tratamento médico. Fui ameaçada também, além da porção de criminosos que me ameaça nas ruas aí por causa do Alexandre. Eles estão mandando drogas, dinheiro e órgãos. Também passei a ser amassada há algumas semanas aí pela Polícia Civil daqui, que se dizem funcionários do Alexandre. Polícia Civil na Itália se dizendo funcionários do Alexandre. Assim como um tal aí que diz que é do Ministério da Justiça, também ameaçando me prender aqui por não aceitar um carro para ficar quieto. Que se diz amigo do Alexandre. E a situação do poder do Alexandre na Itália é essa. Um país extremamente criminoso e atrasado. Não que a máfia aqui seja lá grandes coisas, mas parece que eles não deixam o restante evoluir. Então é um país extremamente atrasado. É um país extremamente corrupto. Extremamente corrupto. Todos os lugares que você vê, eles estão embolsando dinheiro, lavando dinheiro. Estão subornando pessoas, não deixando ninguém me ajudar. Comecei a mandar currículo para Portugal também. E o Alexandre fica entrando no meio e não deixando ninguém me ajudar, oferecendo dinheiro. Eles mexem com mão de obra escrava no Brasil para produzir droga e arma. Essa merda dessa família Croce aí que eles já estão aprovados em Guantánamo. A mãe desse cara teve algum envolvimento amoroso com alguém lá do Irã. Não sei se foi com Saddam Hussein, se foi com o presidente, ex-presidente, atual presidente. E colocaram eles para fabricar armamentos, entre outras coisas, e mandar para eles. E estão mandando mão de obra escrava lá para eles, para trabalhar na construção civil. Estão matando um monte de gente na cidade de Jaú para usar como cobaia no laboratório de pesquisa que está sendo protegido com armamento de guerra. Esse laboratório de pesquisa está beneficiando todas as pessoas, inclusive essas organizações terroristas. Eles andam nas ruas lá no interior com caminhonetes ameaçando transformar em mão de obra escrava a quem atrapalhar. Eles andam nas ruas super movimentadas, exaltando o poder. Quem atrapalhar, a impressão que pode sair de lá, sair da caminhonete, pegar qualquer um na rua e enfiar dentro, né? Impondo medo nas pessoas, falando que vão transformá-las em mão de obra escrava se atrapalhar eles lá em Jaú. Aquela porcaria daquela empresa da Camargo Correia, que foi investigada e condenada na Lava Jato, que tem contratos bilionários aí. Eles atuam em vários países na América do Sul, principalmente esses países que mexem com droga. Na verdade, essas empresas dele, elas funcionam para lavar dinheiro dessas coisas, para vender armas lá pro Irã e fazer pagamento numa empresa em outro país, ter esse negócio de intercâmbio, lavagem de dinheiro, troca de divisas, né, de dinheiro. E é um dos principais personagens que estão protegendo, né, e tem poder para abraçar essas atividades ilícitas. Entravam às vezes pessoas com caminhonetes correndo na cidade, caçando pessoas lá para tirar órgãos. As pessoas lá têm medo de muita gente que está desaparecendo lá, que eles matam para usar os corpos para fazer pesquisa no laboratório que eles têm lá, para beneficiar organizações terroristas. Bem, eu vim falar como é que tá a situação aqui na Itália. Eu tô sendo ameaçada aqui já tem bastante tempo, já tem uns 3 meses. O Alexandre de Moraes, há uns 15, 20 dias, começou a querer me obrigar a aceitar um valor de 200 mil reais pra ficar quieta. Do contrário, ele ameaçou me internar, me prender aqui na Itália. Então, um aí que se diz do Ministério da Justiça aqui da Itália
e amigo do Alexandre, começou a querer me forçar a aceitar um carro. Do contrário, ameaçou que eu seria presa aqui na Itália. E não tem condições de ficar aqui. Tem vindo gente da Polícia Civil também atrás de mim, se dizendo funcionário do Alexandre, aqui da Itália, me ameaçando me prender. E esse é o poder que o Alexandre. Fora a inúmera quantidade de criminoso. Eu tô numa casa aqui do governo, numa cidade de 6 mil habitantes, a 20 minutos de Vicenza. Já tem 2 meses e meio. E eu cheguei aqui, alguns funcionários deles aqui vieram conversar comigo e queriam saber sobre o meu pedido de asilo, sobre os motivos e se eu pretendia ficar na Itália. Deu a entender que eles só considerariam meu pedido de asilo se eu fosse ficar na Itália, para eles poderem me usarem aqui a favor deles. Eles já começaram a me ameaçar para querer me utilizar para eles ter benefício. E eu tenho alguma proteção aí do exército americano, dos Estados Unidos. Se eu não tivesse, eu não sei nem o que poderia já ter acontecido comigo aqui na Itália. E eu acredito que eles estejam ganhando dinheiro do Alexandre de Moraes para me controlar aqui. Cheguei a fazer pedido de uns documentos aqui para eu procurar, para eu trabalhar e poder sair inclusive daqui, num lugar, numa cidade maior. Eles demonstraram má vontade, falaram que esses documentos eles só dão daqui 1 ano para mim e que se eu sair daqui vai ser difícil eu renovar meus documentos. Ou seja, eles ficam querendo me prender aqui nesse lugar que eu tô. Que não tenham que ficar só ameaçada na rua o tempo todo. A milícia, a polícia mesmo que anda aqui, eles obedecem ordens do Alexandre, porque ele beneficia eles aqui através do tráfico de droga, tráfico de órgãos. Eles mesmos falam, o Alexandre tá mandando drogas e órgãos pra cá. E eles me tratam como ele manda aqui. Me ameaça de ir pra cadeia, ou manda eu fazer o que eu quiser. E comecei a procurar emprego, inclusive em Portugal. E o Alexandre e esse pessoal dessa família Cruz ficam atrás das pessoas, subornando essas pessoas para elas não me darem emprego, para elas não me ajudarem, né? Fica mostrando o poder que eles têm. O Alexandre diz aí que já beneficiou muito a indústria farmacêutica, adoecendo as pessoas no Brasil, que deu muito lucro para essas pessoas e que eles o protegem. Tem um monte de gente do crime organizado aqui que o Alexandre fez entrar, mandando órgãos para as pessoas aqui. E essas pessoas deixam o crime organizado agir aqui à vontade. E mais do que dinheiro de droga do que eles estão ganhando, um grande interesse deles é expandir a organização deles, não só a organização criminosa do Brasil, mas todo esse lado que o Alexandre beneficia, né, a China e todo esse grupo aí de organizações terroristas. Então, mais importante para eles do que ter lucro é estar infiltrado, estar no meio, achando oportunidades, vendo o que está acontecendo para poder interferir, para poderem se beneficiar, inclusive para expandir o mercado chinês, porque o Alexandre ganha muito mais dinheiro vendendo mão de obra escrava para a China do que com tráfico de droga. Então, eles se empenham nesse sentido de querer expandir o mercado da China. E eu sinto muito por todo mundo que tá exilado aqui por causa dele. A situação, o que eu vejo aqui é isso. E eu tô... daqui uma semana não tem condições de ficar aqui. E é isso que é esse homem. Ele não é um juiz, ele é um bandido, é um criminoso. O mundo inteiro, o poder dele é só fazendo crime. Tudo que ele faz sentado naquela cadeira de juiz é em prol do crime, é em prol de bandido, é em prol de organização terrorista. Essa gente aí dessa família Croce, que tá aprovado lá pra prisão de Guantánamo em Cuba, a mãe dele teve um envolvimento amoroso aí com alguém do Irã. Não sei se foi com Saddam Hussein, com o presidente, com o ex-presidente, que colocaram eles para fabricar armas, mandar armas para eles lá. E tem um laboratório de pesquisa genética lá, onde eles estão matando um monte de gente para usar como cobaia na cidade de Jaú. E esse laboratório é protegido com armamento pesado, armamento de guerra.
né, que está beneficiando aí todo mundo que investe, e inclusive organizações terroristas. O Alexandre é um dos interessados. E a situação minha e a situação que está acontecendo em relação ao Alexandre e essa família Corte na Itália é um país extremamente criminoso, atrasado, dominado pela máfia. Não que a máfia seja lá grandes coisas, mas eles não deixam o resto evoluir. Extremamente corrupto. Tem bandido atrás de mim o tempo todo querendo ganhar dinheiro das pessoas de quem eu tô fugindo. É um pessoal que qualquer valor que você der pra eles, eles aceitam. E pra todo mundo que tá asilado aqui por causa do Moraes, eu só tenho a dizer que eu sinto muito. Em breve eu vou ver se eu consigo, se eu pego meu passaporte de volta pra poder ir pra outro lugar. E vamos ver se eu vou conseguir, se eles vão devolver. Em Londres eu tive problema, eles demoraram quase um mês pra devolver meu passaporte. Eu tive que fazer um monte de denúncia. Até apareceu polícia lá pra conseguir reaver meu passaporte, que eles também estavam ganhando dinheiro pra me controlar lá. Eu já escrevi isso, já falei isso, que eles estavam ganhando dinheiro pra me controlar dentro do centro de refugiados que eu tava. Não gostava que eu saísse de lá, não gostava que eu tivesse contato com outras pessoas para que eles conseguissem me manter sob controle, porque afinal eles estavam recebendo dinheiro pra isso. Eu não tô afim de continuar vivendo desse jeito. Eu estudei vários anos pra viver desse jeito. Como eu falei, o Alexandre foi comprado por uma organização terrorista que vivia tentando me matar lá no interior quando eu estava fazendo concurso público. Eu já, há 20 anos atrás, eu morei na cidade de Londres e teve um atentado terrorista lá. Foi o atentado seguinte do 11 de setembro. Eu tive meu telefone atrasado em 1 hora pela Al-Qaeda, a organização do Osama Bin Laden. Eles ficavam me vigiando, me olhando de longe lá. A polícia de lá já verificou tudo isso, já averiguou tudo isso. E a organização terrorista, esse cara começou a operar pra eles lá, continuaram me querendo me matar lá, vivia mandando gente atrás de mim, ex-presidiário, um monte de gente que eu já vi desaparecer, já vi morrer. E eles têm dinheiro, é isso, eles ficam mandando gente atrás, aí os mais desavisados atrás, e acaba morrendo, acaba sendo transformado em mão de obra escrava. Mas pra eles não tem problema, eles têm grana, eles têm pra ficar subornando os outros. Eles têm um monte de mão de obra escrava produzindo droga, em fazendas lá que nem a polícia entra, estão produzindo droga. Tem gente lá fazendo monitoramento, né? Eles acredito que eles possam até estar, essas pessoas em mão de obra escrava, tá passando coisas que não poderiam passar, como tecnologias e esse tipo de coisa para essas pessoas usarem para monitorar pessoas para eles, porque tá trancado lá e depois vão matar essas pessoas, sei lá, estão fazendo monitoramento, aplicando golpes, tipo o que a gente viu bastante na imprensa um tempo atrás em relação ao pessoal que ficou em Myanmar, na Ásia, né? Os brasileiros estavam lá como mão de obra escrava aplicando golpes. Eles têm isso, o Alexandre tem isso no Brasil. E nem a polícia entra dentro, com um monte de gente sequestrada, produzindo droga, produzindo arma, usando tecnologia para ficar vigiando quem eles mandam. E aí vigia as pessoas, vê o que elas estão fazendo, avisa por rádio para pessoas, gente da polícia, gente que trabalha para eles, para que tá na rua, para ir atrás da pessoa, para subornar gente que ajudar a pessoa, para não deixar a pessoa se aproximar de gente que tá acima deles. E essa situação o tempo todo. Como eu disse, o Alexandre tá subornando pessoas para não me ajudar o tempo todo. O Alexandre e essa família Curti ficam atrás de mim o tempo todo para não deixar ninguém me ajudar. Eles falam, inclusive, que já gastaram muito dinheiro comigo para tentar me matar. E que não quer deixar que ninguém me ajude. Essa família Curti, eles distribuíam dinheiro em Jaú para todo mundo, ficar atrás de mim ameaçando. Eles ficavam um monte de gente, pessoas, famílias simples, gente desempregada, e distribuía dinheiro. O Alexandre mesmo, que começou a frequentar festa lá em Jaú,
Ele distribuía maços de 20 e 30 mil reais entre os convidados lá das festas. Deu R$ 500.000 para a ex-esposa desse criminoso de célula terrorista Daniel Cruz, aprovada para entrar em Guantánamo. Mulher não sabe nem o que é um advérbio, é uma criminosa. Não tem nenhum estudo. Deu R$ 500.000 para essa mulher, colocou ela para ficar gerenciando um negócio de carga roubada que eles têm no interior de São Paulo. Crime organizado e outras pessoas roubam carga e levam lá e não precisam se preocupar de desfazer a mercadoria que eles compram. Um negócio aparentemente muito lucrativo. Eles chegaram a convencer o ex-governador, segundo eles, né, João Dória, de me matar, com medo de eu viesse atrapalhar em função de vir ocupar um cargo público. Como eu disse, eu cheguei a passar no Ministério Público um cargo administrativo apenas, sem poder decisório. Não me deixaram entrar lá por causa do Alexandre. Eu fui a única aprovada, impedida de ter uma posse. Eu fui nomeada em novembro do ano passado. Fui a única que não pôde entrar lá por causa dessa situação com essa gente. Foi um concurso que eu fiz administrativo. Já falei que eu estava estudando para o Banco Central. Parei 5 semanas para estudar para esse concurso. Passei. Era para eu estar hoje num bom cargo público, que eu passei vários anos estudando para ter uma vida melhor. E tô vivendo que nem indigente. Não tô nem aguentando mais viver desse jeito. Por causa desse criminoso que tá no STF, usando a cadeira dele para fazer mal para todo mundo, para proteger criminoso, para ajudar terrorista. E é essa situação minha e de todo brasileiro, diretamente ou indiretamente. Se você não é criminoso, se a pessoa não é criminosa, se a pessoa não é ligada com a organização terrorista, ela tá na mão disso, ela tá sendo usada para isso. Porque é para isso que essa gente que tá lá, mandando, desmandando, agindo em função disso. Como eu disse, eu passei 10 anos estudando concurso público. Eu estudava 6 dias por semana, de 6 a 9 horas por dia. Passei muitos anos me dedicando, gastando concurso. Não tive evolução financeira nesse período. E depois de uns 3 anos eu comecei bem, muita coisa que tem para estudar. Veio a pandemia, acabou a pandemia, fui fazer a prova para a Assembleia Legislativa do Estado, fiquei por um ponto dos 150 primeiros colocados. E fiz um outro concurso quase no mesmo tempo de fiscal tributário, fiquei em 14º lugar para a cidade de Mauá, sou a primeira mulher da lista lá. Chamaram acho que 4 pessoas até agora, esse concurso está válido até final de 2026. E estou em 12º lugar para Defensoria Pública para a cidade de Bauru. Tenho mais um monte de colocação boas aí. Fiquei em 277 de mais de 1.000 aprovados no Ministério Público. Fui nomeada em começo de novembro de 2024. Não me deixaram entrar lá. E é essa situação. Tem que atualizar, eu não sei. Posso morrer a qualquer momento. Então é interessante que eu deixe quanto mais vídeo, mais coisa desse tipo gravado, porque deve estar gente salvando isso que possa vir usar tudo isso hora ou outra, principalmente se eu vier a morrer, né? Tem muita gente vítima do Alexandre, que todo mundo sabe, que sai na imprensa, o pessoal que tá preso, o pessoal que tá exilado, mas tem muito mais gente morrendo que ninguém fica sabendo. Eu mesmo, uma pessoa que eles querem esconder a todo custo, que já fiquei 45 dias em cárcere privado no Brasil por causa desse criminoso, que ameaçou minha família por ficar em cárcere privado, ameaçou. E se eu tivesse no Brasil, podia estar morta já. Esse próprio criminoso Daniel Cruz que comprou o Alexandre, ele já deixou bem claro que ele tendo comprado o Alexandre, eles usam o judiciário a favor deles para ter uma decisão para prender alguém ou para, enfim, para tirar os bens, né, fazer algum processo que peça indenização, retire os bens das pessoas. Então o Alexandre eles estão usando o judiciário e toda essa violência, todas as formas de violência contra as pessoas e a favor de criminosos, de terroristas, de bandidos.
E é isso, eu saio na rua, é toda vez gente da milícia, da polícia. Eu tô aqui nessa casa. Umas semanas, poucas semanas depois que eu entrei aqui, eu cheguei acordando no meio da noite com um cara no pé da minha cama aqui. O cara é algum tipo de milícia, polícia me olhando. Eu tava dormindo, então eu ouvi um pouco de gritaria, as meninas aqui. E aí eu só ouvi, parece que o cara tava estranhando o movimento a mais que tava aqui de veículos. E perguntou o que estava acontecendo. As meninas começaram a falar que tinha uma brasileira aqui, chamou pra ver. E o cara tava lá no pé da minha cama me olhando e vendo o que queria fazer comigo pra beneficiá-los aqui. E eu acordei e mesmo tendo acontecido isso, eu voltei a dormir. Foram, assim, alguns segundos. Falei para as pessoas que administram isso aqui, eles jogaram tudo panos quentes, falaram que não tinha ninguém aparecido aqui, talvez esse cara aí de milícia esteja até acima deles que estão cuidando aqui. E jogaram tudo panos quentes. Cheguei a ficar com medo que as meninas aqui que possam obedecer, ser obrigadas a obedecer esse cara, roubassem aparelhos eletrônicos meus aqui para pegar as informações que estavam neles para passar para essa gente. Toda vez que eu saio de casa tenho que levar tudo comigo. E essa é a situação. Como eu disse, a Itália é um país extremamente criminoso. Todo mundo querendo ganhar dinheiro com crime de qualquer tipo, querendo sugar os outros da maneira que conseguir. E eu sinto muito por todo mundo que está exilado aqui na Itália. Como eu disse, tem um vídeo inclusive sobre esse policial civil que já tem 2, 3 semanas que está vindo atrás de mim. Quando eu vou na academia tem vídeo dele, tem vídeo de outros criminosos aí do Moraes que veio atrás de mim, tá no shorts da página aí do YouTube. Vou ver se eu coloco o link aqui embaixo. E a situação é essa. Eu cheguei a mandar alguns currículos aqui para Portugal. Aqui e o Alexandre está intervindo, tá indo atrás dessas pessoas que de repente tem algum interesse em me contratar para alguma coisa e tá ameaçando essas pessoas, tá subornando essas pessoas. Ele e essa família curte ficar atrás de mim o tempo todo para saber o que eu tô fazendo para atrapalhar. E eles estão fazendo assim desde que eu tava em Veneza. Eu acredito que eles possam não ter me ajudado lá em Veneza por causa deles ter oferecido dinheiro, não ter me dado algum alojamento lá, né? Eu tava lá e pedi alojamento lá e eles falaram que ia dar, depois de uma semana eles falaram que não ia dar mais. Eu acredito que eles possam ter subornado e eles não querem que me dá nada, eles querem me ver sofrendo e querem que eu morra. E é isso. E eu tô vivendo com um monte de gente aqui e não sei o que vai acontecer, posso morrer a qualquer momento, não tô aguentando viver desse jeito. E tô gravando mais um vídeo, espero gravar mais alguns aí, porque daqui uns dias eu não sei o que vai acontecer aqui. Eu não sou muito boa pra falar com câmera. Não estudei vários anos pra isso, não estudei vários anos pra aparecer. Eu queria minha vida do jeito que tava antes do Alexandre aparecer, que eu já tava pra entrar num bom cargo público, ter uma vida melhor. Eu passei vários anos estudando. Em vez disso, eu tô nessa merda de situação. Eu tô nessa merda de situação enquanto o Alexandre tá beneficiando um monte de criminoso, um monte de bandido, tá dando milhões pra essas pessoas lá no interior. Tudo gente que mexe com tráfico de arma, com tráfico de droga, com golpes milionários, vendendo eletrodoméstico pra população, entregando, dando golpe nas pessoas, assaltos a bancos. Tudo que eles conseguem fazer de atividade criminosa, eles fazem. E quem tá pagando por isso é as pessoas do Brasil. Estão pagando por isso. Tanto financeiramente, estão pagando seus impostos, estão sendo roubados, não tem prestação de saúde, estão levando golpes, como da parte de violência, porque elas estão todo mundo refém dessas pessoas. Se não fizer o que essas pessoas querem, elas morrem, elas perdem empregos, elas vivem numa situação de miséria até morrer. A situação do Brasil é essa.